Lembrando que tem poupa-tempo já funcionando em Foz do Iguaçu, aqui em Cascavel também, no Shopping JL, Toledo e agora Campo Mourão. Bacana, né? Vou voltar a falar ao vivo com a Raquel Gomes, que vem com detalhes sobre a prisão do suspeito de matar a mulher a facadas em Cascavel, a Maiara. A gente mostrou em detalhes esse caso. Ele estava sendo procurado, população aguardando por essa prisão. E aí, Raquel, o que você tem de informações? Contigo. Olha, Fernando, desde que o caso aconteceu na semana passada, a polícia já tinha informações sobre esse suspeito, né? Lembrando que o caso aconteceu na Rua Refúgio, em um apartamento na região norte de Cascavel. Logo após o crime, esse suspeito conseguiu deixar o local. Muitos moradores, inclusive filho da vítima, estavam entre essas pessoas que estavam tentando conter esse suspeito para ele não sair do local, mas ele fugiu. Foi até um posto de combustíveis, que fica ali muito próximo, inclusive, de onde tudo aconteceu, e rompeu o equipamento, a tornozeleira eletrônica, e que ele fazia uso já há algum tempo. Rompeu a tornozeleira, as equipes tinham as informações da localização até esse posto de combustíveis, mas depois disso, por isso que as investigações vinham acontecendo, para tentar localizar esse suspeito. Sobre isso, agora a gente vai ouvir a fala do delegado, que vem acompanhando o caso, claro, desde o início, né? Além da Guarda Municipal, Polícia Militar, todas as equipes estiveram no local do crime e desde então a polícia já colhia informações, inclusive com denúncias também anônimas, claro, que conseguiram levar até a localização desse suspeito, que foi preso no sábado no bairro Cataratas. Vamos ouvir o delegado. Fizemos o cumprimento do mandado de prisão preventiva a partir da informação que recebemos por parte da população aqui de Cascavel e também das outras forças de segurança que vieram trazer para a gente informações, tá? Levando em consideração a identificação de um possível local em que ele estivesse, a gente começou a intensificar o monitoramento a partir de deslocamento de equipes para fazer a monitoração da eventual possibilidade dele estar em determinado bairro aqui em Cascavel. Ele foi localizado no bairro Cataratas a partir do momento em que entrou em contato através do advogado dele, manifestando o interesse em se entregar. A equipe então de plantão da Delegacia de Homicídios foi até o local, realizou então a voz de prisão preventiva, né? E a partir daí se deu o cumprimento desse mandado de prisão. Aqui em sede policial, assistido por advogado, ele manifestou interesse em ficar em silêncio. Inicialmente a gente está trabalhando com a possibilidade, obviamente já está materializada, do feminicídio, com essa causa de aumento de pena, que é praticar na frente de um menor, né, que é o filho da vítima, que tem a pena combinada aí de 20 a 40 anos, mas a causa de aumento de pena é de 1/3 à metade. A gente vai verificar, a partir de outras diligências que são parte da Polícia Judiciária, a verificação de eventuais outros delitos, como, por exemplo, eventual violência psicológica à mulher, mas isso vai ficar definido a partir da instrução probatória que vai ser feita a partir dos próximos dias. Com a prisão dele, o inquérito policial agora tem um prazo de 10 dias para ser relatado. A gente tem algumas outras diligências para fazer e o objetivo agora é concluir para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia e, eventualmente, ele ser posto aí no Tribunal do Júri. É isso, Fernando. Portanto, o próprio suspeito aí de 24 anos entrou em contato com a delegacia, informou a localização dele. A polícia já sabia, inclusive, que ele estava na região do bairro Cataratas e a prisão aconteceu na tarde do último sábado. Como o delegado disse, o prazo de inquérito é de 10 dias. Esse prazo pode ser prorrogado, porque novas diligências devem ser feitas também até que a Polícia Civil conclua esse inquérito e passe, portanto, para o Ministério Público. Lembrando também, né, Fernando, além, claro, do crime de feminicídio, né, que já tem uma pena agravada diante, por exemplo, de um homicídio, tem também essa questão do crime ter sido cometido na frente do filho da vítima. Essa criança, esse menino, tem cerca de 5 anos de idade e que infelizmente viu toda essa situação. Diante da justiça, essa situação de ter cometido o crime na frente da criança também pode agravar a situação, a pena desse caso, desse suspeito, né, de 24 anos que continua, portanto, preso aqui em Cascavel, Fernando. Perfeito. Raquel, um caso que gerou muita comoção na comunidade por esses detalhes que você trouxe. A gente fica imaginando, né, o futuro que essa criança ela pode ter por conta desse trauma de ver a mãe assassinada.
E, inclusive, o pai da Maiara e o advogado também falaram com a imprensa nesse fim de semana, né, Raquel? Exatamente, Fernando. Diante de tudo o que aconteceu, a comunidade acompanha de perto toda essa situação, porque como a gente trouxe, né? Crime aconteceu na Rua Refúgio, na região norte. Essa mulher foi morta a facadas na frente do filho, na porta da residência onde ela vivia com essa criança. Ela se mudou com essa criança por volta de novembro, dezembro do ano passado para esse local lá na região do bairro Riviera. Fazia, portanto, muito pouco tempo, mas ela e o filho estavam ali, né? Se ajustando, mudando a rotina, ela trabalhando, o filho indo para a escola. E por isso que a comunidade está tão abalada, né? Não só por conta, claro, da Maiara, né? Que infelizmente é uma vida que foi perdida, um feminicídio que aconteceu em Cascavel, mas também diante do filho. A nossa equipe conseguiu conversar com o pai da Maiara, que falou sobre toda essa situação. Primeiramente, a gente vai ouvir o relato dele a respeito desse suspeito. Ele conta que conversou pouquíssimas vezes com o suspeito e não fazia ideia, obviamente, do que iria acontecer. Não aparentava ser uma pessoa violenta, apesar de que, segundo esse pai também, um outro episódio de violência já teria acontecido. Nas primeiras conversas que o pai, que a família teve com esse suspeito, ele parecia ser uma pessoa muito tranquila, muito calma, por isso que ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Porém, há alguns dias, há algumas semanas, ele teria já batido e, portanto, teria cometido outros crimes, né, diante de toda essa situação, feito essa violência contra a Maiara, antes mesmo de tudo isso acontecer. Vamos ouvir, portanto, o relato desse pai que perdeu a filha. Conversei poucas vezes com ele. Eu conversei com ele assim, pessoalmente 3 vezes. As 3 vezes que eu conversei com ele foi assim, ele falando muito baixo e não aparentava um cara ser agressivo ao ponto de fazer o que fez. O vô da minha filha ligou e falou isso, falou, olha, aquele vagabundo matou Maiara. Eu achei, é mentira, não existe, como? Eu tinha conversado com a Maiara na terça, daí ele falou, não, aconteceu isso, assim, assim. Eu fiquei sem acreditar e mesmo assim eu vim a Cascavel, que eu moro em Toledo. Eu vim a Cascavel, eu cheguei aqui, daí eu constatei a veracidade dos fatos. Disse que conversou com ela. Como é que ela Sim. estava? Tranquila, contando piada, porque, nossa, eu tinha feito o motor do carro dela falando que o carro tinha ficado muito bom, que ela está muito grata. Foi tipo assim, uma conversa descontraída entre pai e filho. Foi uma coisa muito... Naquele momento, então, não relatou nenhuma desavença? Nada. A única vez foi essa vez que ele agrediu ela e ela falou para ele sair de casa. Daí ele voltou há uns 8 ou 10 dias atrás e fez o que fez. Nas 3 vezes que eu vi ele, eu nunca vi esse homem, pelo menos erguer a voz. Só que daí, como ela disse, vocês não conhecem o Daniel, vai ver, para nós ele era um e para ela era outro. Com certeza, diante da família, dos amigos, das pessoas próximas, ele não aparentava, né? Mostrava, claro, esses sinais do que tudo aconteceu, né? A nossa equipe também perguntou para o pai como está a criança. Vocês viram aí, gente. A gente tem outras entrevistas, nós vamos trazer para vocês logo mais, mas como essas agressões e um risco de chegar ao extremo do feminicídio é algo que pode ser muito sutil. O pai não desconfiava, né? A família, a própria família, achava o rapaz ali gente do bem, né? Não aparentava que faria algo assim com a Maiara. Então, por isso que é importantíssimo ficar de olho em cada sinal e denunciar, pedir ajuda se for o caso. Vamos voltar com a Raquel, que estava falando sobre outro trecho da entrevista do pai. Raquel, contigo.
Sim, Fernando, jamais, né? É muito importante a gente falar que pra gente agora, diante de tudo que aconteceu, é muito confortável, né? Entender os sinais, mas a família no dia a dia jamais suspeitou que isso poderia acontecer. Como o pai disse, uma pessoa que parecia tranquila, falava baixo, mas infelizmente tudo isso aconteceu. E Fernando, vamos falar do outro trecho, porque a nossa equipe também perguntou sobre a criança, né? Nas imagens das câmeras de segurança, a gente mostrou na semana passada que dava para ver que o menininho, o filho da Maiara, estava junto com outros vizinhos, com pedaços de madeira, batendo no carro do suspeito. Aquilo tinha acabado de acontecer. O pessoal ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Tudo que os vizinhos tinham de informação era que a Maiara estava sem vida. Os vizinhos já identificaram que ela estava sem vida na porta do apartamento. E, portanto, na hora eles tentaram evitar que o suspeito saísse do local. E é sobre essa criança que a nossa equipe também perguntou. Como está o pequeno de apenas 5 anos de idade que viu tudo? A gente vai ouvir uma parte, um relato do pai, Fernando, falando sobre isso e falando, inclusive, que o suspeito teria falado para a criança não contar tudo que viu. Toda a cena, depois de toda a situação, o que o suspeito teria falado para o pequeno filho da vítima é para ele não contar tudo o que tinha acontecido. Vamos ouvir esse relato também. No velório, ele chegava, olhava para a mãe dele no caixão e perguntava: ninguém vai trocar a roupa da minha mãe? Ou seja, ele ainda não entendeu o que aconteceu. Não. E o mais triste de tudo foi que ele falou para a vizinha que acudiu ele no dia, que o Daniel falou para ele não contar para ninguém o que ele tinha feito. Ele viu e ouviu tudo que aconteceu. Ele só fala que cadê a mãe? Pede da mãe. Por que a mãe não veio? Porque a minha filha, Carol, que está com ele, que ele tem as primas dele, daí o conselho achou por melhor deixar com ela. Daí ele só pergunta, diz, por que eu estou aqui? Cadê minha mãe? Ele ainda não caiu a ficha, mas a hora que ele voltar para a escola, é acostumado com a mãe, e levar ele para a igreja, levar ele para a escola todo dia, não vai ter mais a mãe. Aí nós estamos pensando que é aí que vai cair a ficha dele. Relato forte, né? Ouvi o avô da criança vendo tudo que aconteceu também, tendo que enterrar a filha, agora a família tendo que cuidar também da criança. A gente, né, Fernando, que é pai, mãe, sabemos exatamente como que é zelar tanto pelo filho, cuidar tanto do filho. A gente ouviu relatos de vizinhos que falavam que a Maiara cuidava muito bem da criança. Ela trabalhava, mas sempre pedia para a família ficar quando ela não podia, levava até a escola. Então, claro, tinha muito amor, era um lar de muito amor. A Maiara e essa criança, que viviam juntos há algum tempo, tinham acabado de se mudar para a residência. Como o pai contou, ela estava fazendo planos, estava feliz com o carro que tinha conseguido consertar, estava contando piada. É uma mulher muito feliz, muito forte, que vivia com o filho, conseguia sustentar o filho e dar todo o amor que essa criança precisava. Mas agora a gente tem esse caso da Maiara enterrada e a criança de apenas 5 anos tendo que ali receber, claro, todo o atendimento necessário, né? O Conselho Tutelar acompanha de perto o caso, faz o acompanhamento também com psicólogos do próprio serviço público mesmo, que, claro, vão atender e já estão atendendo essa criança. Agora ela está com tias, a família agora vai entender quem que vai ficar responsável pela guarda da criança, mas é isso, né, Fernando? É um caso que comove muito, porque a gente ainda tem uma criança que viu tudo isso, que foi orientada a não contar o que tinha acontecido com a mãe dela e que, segundo o relato do pai, ainda não entendeu exatamente o que aconteceu. Ele viu a mãe sem vida no dia do crime, viu no velório, mas pergunta ainda para muitos familiares por que a mãe dele estava ali, por que agora ele não consegue falar com a mãe dele. É muito forte, né? Pega muito no coração a gente ver e entender como que fica o caso dessa criança agora, né, Fernando? Mesmo, Raquel, meu Deus do céu. A gente tem que desejar força, orar por essa família, principalmente por essa criança,
porque uma tragédia, ele visualizar e ouvir tudo o que aconteceu. Obrigado pelas informações, tá, Raquel? Obrigado mesmo. Qualquer nova atualização a gente vem trazendo aqui para vocês. E a gente viu aí relato do delegado, do pai da Maiara, mas também quem falou à imprensa foi o advogado de defesa da família da Maiara. Vamos ver o que ele falou sobre, agora, os próximos passos. Primeiro a gente tem que saber que haviam 2 mandados de prisão em aberto, né? Então, um pela quebra da tornozeleira e outro expedido pela primeira vara em razão do feminicídio. Então, a nossa expectativa é que hoje não tem condição nenhuma dele sair em liberdade, né? O primeiro fato já tira a possibilidade dele sair em liberdade hoje. O segundo, nós havíamos comentado antes, né, a questão da tomada do nome, né? O Daniel tomou o nome da família Krupinski, ele não é da família Krupinski. Ele, ao casar, ele adotou esse nome. Então, uma das providências que serão tomadas pela família é o processo para a retirada do nome dele. E auxiliar ao máximo possível, como nós fizemos durante o processo aí de busca dele, e agora continuar com esse trabalho, tá? A juntada de o maior número possível de provas e de testemunhas que possam corroborar e aumentar o máximo possível a pena. Essa pessoa não pode voltar mais ao convívio da sociedade normalmente. Uma das providências que a gente vai tomar agora é a regularização da guarda da criança, né, que vai ficar com a tia, para que ela possa voltar minimamente, no mínimo possível, à vida regular, né? O feminicídio em si já é um crime que ele aumenta em 1/3 a pena base, né? Ele já é agravado. E aí você tem uma extensão de outros agravantes. Ele ocupou bastante o rol dos agravantes ali do direito criminal. Ele não deu direito à defesa, motivo torpe, enfim, a promotoria e a assistência da promotoria vão trabalhar bastante aí. Ele, como disse o delegado, né, na sexta-feira, ele pode chegar a uma pena de 40 anos, pelo menos. De 20 a 40 anos, é isso. Que justiça seja feita, né? Lembrando que esse foi o segundo feminicídio em Cascavel no ano.